Meus amigos, que a paz de Jesus possa nos envolver nesses instantes. Estaremos aqui nessa casa de caridade que é o Grupo Espírita Fabiano. O tema que nos foi colocado para reflexão nessa segunda-feira de reunião pública é um tema que trata das ocupações e missões dos espíritos. Antes da gente iniciar, eu vou querer que vocês tenham em mente uma pergunta que eu vou fazer e que ela serve para cada um de nós e que no final da palestra a gente vai refletir de novo sobre ela. No Livro dos Espíritos, Kardec quer detalhes das ocupações dos espíritos, já que ele percebe que eles existem e sobrevivem à morte. Nós somos espíritos. E a pergunta que eu faço é a seguinte: como ocupamos a nossa vida? Como espíritos? Como ocupamos as nossas vidas hoje, já que somos espíritos? Lembrando que o maior objetivo de uma religião é a nossa religação com o Pai. O maior objetivo de seja ela qual for a religião é nos religarmos ao Pai. Todos estamos em missão. Às vezes a gente fala, não, missão só tinha o Cristo. Não, todos temos uma missão. A nossa missão ela é limitada, ela é delimitada pela nossa condição. Nós não somos o governador do planeta, não temos ao nosso redor uma humanidade em desenvolvimento num planeta de provas e expiações. Mas temos um núcleo familiar, temos um núcleo de amigos, temos pequenas tarefas que cabem a cada um de nós. Essa é a nossa missão no nosso mundo particular. Porque toda missão nossa, seja em pequena parte ou em grande parte, tem como objetivo o nosso desenvolvimento espiritual para uma meta que é única para todos, que é a volta à casa paterna. Então, a nossa trajetória ela está marcada para um fim desta evolução de seres ignorantes da essência que nós somos, que vai desenvolver a sua trajetória dentro das suas limitações, porque a lei de amor, ela não é violenta, não dá fardo pesado além das nossas forças. Então, cada um de nós tem uma missão. E aí a pergunta que eu faço no início é: como estamos ocupando como espíritos a nossa vida? E antes da gente se debruçar nas perguntas muito interessantes, eu vou cantar um samba, se o Alberto me permite. Existe um samba de Candeia, compositor da Portela, muito interessante, que diz assim: sim, me disseram que o céu é harmonia e paz. Vocês conhecem? Tudo é amor, amor demais. Acordes de violinos ressoam mansos divinos. Os anjos cantam suaves sob o azul das paragens. Ó que esplendor! Sim, mesmo assim eu pretendo ficar por aqui. Não vou deixar este calor que o samba me dá, com a morena a gingar. Quem quiser pode ir, que eu darei meu lugar. Enquanto houver no peito um violão, cantando e amando esta linda canção, enquanto esta morena requebrar, com ela vou ficar sambando e a
calma do céu apavora minha alma, sem viola não. E aí vai. Reparem que o compositor traz um apavoramento desse céu, porque a ocupação da sua vida era o samba e a viola. Aonde ele tinha prazer era no samba e na viola. Ele ocupava a sua vida, e uma vida sofrida, né? Foi um policial, levou um tiro e ficou paraplégico, e fez grandes canções sobre a dor. A sua ocupação era o samba. A sua alegria e o seu prazer, o seu pensamento, o seu tesouro, o seu coração estavam nesta ocupação. E aqui nós não estamos julgando, porque a lei não nos julga. A lei é sábia e ela é amor. Ela nos dá o tempo necessário para que a gente acorde e siga avante. A desencarnação não muda ninguém. Então nós vamos tratar aqui da ocupação e da missão dos espíritos, que Kardec vai perguntar, e vamos ver a lógica da nossa doutrina perfeita e racional, que nos traz exatamente as condições individualizadas, o que cada um é, tal qual é, no plano material ou no plano espiritual. Como ocupamos a nossa vida aqui, vamos ocupar lá. Sofrendo, dependendo da ocupação que temos aqui. Eu me ocupo com meu filho. Já estou respondendo a pergunta do final, não vou responder. Mas nós ocupamos a nossa vida como espíritos imortais, focando, porque sim, Fabiano de Cristo, agora eu estava lendo o jornalzinho, né? Quanta dedicação à oração, à caridade, olha como ele ocupou a vida dele. Aí passa dessa para o plano espiritual fazendo a mesma coisa. Doutor Bezerra de Menezes também ocupou a vida como? Como médico dos pobres, como um médico cristão, se doando nas suas consultas, se doando como político, querendo o melhor para a sociedade, desencarna e logo se manifesta e é recebido muito bem no plano espiritual. Então, a ocupação do espírito, que nós vamos ver aqui nas explicações do Espírito de Verdade, as perguntas de Kardec, é a ocupação do espírito aqui também. Nós. E durante algum tempo, nós achávamos que a ocupação dos espíritos era assim, né? Em locais. Estávamos ocupados no céu, tocando harpa como a música, né? Maravilha, o amor divino, os anjos cantando suaves, melodias harmoniosas, mas eu não quero ir para lá, o compositor falou. Alguém pode ir no meu lugar, porque eu não quero. O meu céu é a minha morena cantando e sambando, é o meu violão. Então acreditávamos nesse céu, comprávamos indulgências para esse céu, mas vamos combinar que era um céu, que ocupação, ficar a vida eterna inteira, tocando harpas, flutuando nas nuvens, ou mesmo com o diabo ali, que é até mais engraçadinho, né? É até mais engraçadinho. Ou então, esperando o juízo final, né? Agora, em janeiro, nós fomos a Portugal, no Congresso de Pietrobal, tivemos essa grata oportunidade e fizemos algumas excursões em algumas cidades. E fomos a Alcobaça, onde existe uma igreja maravilhosa, com 2 túmulos
na igreja, eu me esqueci o nome, infelizmente eu não tenho boa memória, mas em Alcobaça tem essa catedral, onde a gente encontra lá 2 túmulos super bem trabalhados, da Inês de Castro e do Dom Pedro I. Inês de Castro, que já mandou várias comunicações através do Chico, descrevendo a trajetória de Pedro I no Brasil, não o nosso Pedro I de lá, né? O nosso era Pedro IV. E o amor que unia os dois, né? Que foi amaldiçoado pelo pai de Pedro. E interessante que a construção dos 2 túmulos, super bem esculturados, né? Era um de frente para o outro. E a guia falou, é um de frente do outro, porque eles acreditavam que no juízo final eles iam levantar do túmulo e um ia só olhar para a cara do outro, porque o amor deles era tão maravilhoso. Então tinha que ser construído um túmulo em frente ao outro, porque no dia do juízo final eles iam se levantar. Então essa era a nossa mentalidade. Um sono até o juízo final. Ou o céu, ou o inferno, né? O tipo de crença que nós tínhamos era desconectada da nossa consciência, da nossa mentalidade, da situação onde cada um vive, né? Que hoje a gente consegue entender um pouco mais com a evolução da ciência, com a evolução dos conhecimentos, a gente percebe que cada um é cada um, que não existe esse padrão, que é uma coisa ilógica, esse sono eterno, já que tudo vive trabalhando e na atividade, né? E com isso também cai por terra, porque a ocupação tem a ver também com o espaço e o tempo. A gente se ocupa de trabalhar no centro espírita, então há um local, há um espaço. A gente se ocupa, e há um tempo também disponível para essa ocupação. E a gente fechava essa crença e também em planos, né? O céu e o inferno. Então as ocupações estavam ligadas a planos, a 2 tipos de plano, até porque o limbo acabou, o Papa terminou com o limbo, mas ainda tinha o limbo, que era uma espera, né? Um intervalo, uma situação assim de espera de crianças que não tinham nem feito erro, nem tinham feito coisa boa, mas que ficava ali numa incógnita. Era um plano que agora eles terminaram com o limbo, por decreto. Não sei onde é que foram essas crianças, porque foi por decreto. Então, o plano era céu ou inferno. Nas pinturas, nas gravuras, na literatura, na poesia, né? O que diz o Evangelho? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Então Jesus já fala dessas moradas. Há muitas moradas, não existe esse padrão, essa linha linear, né? Essa linearidade que a gente pensa. Há muitas moradas na casa do meu Pai, vários níveis de espaço, de planos, de ocupações, de acordo com a capacidade de cada um, com o prazer de cada um, com a mentalidade, se eu posso falar a palavra mentalidade, mas o psiquismo de cada um. No Evangelho segundo o Espiritismo, também a gente vê isso em Kardec. Diferentes moradas oferecem aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao pensamento dos mesmos espíritos. Podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito, na erraticidade. Variarão ao infinito o meio em que encontrem o aspecto das coisas, as sensações experimentem e as percepções que tenham. Então, mostra uma outra, apesar do Cristo ter dito isso há 2000 anos, só agora que a gente entende que o plano espiritual está de acordo com a vibração, com o pensamento, com a energia
daquele grupamento, com as afinidades daquele grupamento. Pensamento é energia, a energia se plasma na matéria. Então, cada um é uma única individualidade. Lísias, isso é nosso lar. Perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a essa? André Luiz fica encantado com o nosso lar e pergunta a Lísias, os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Então, olha só, se identificam pela origem, olha a ocupação de origem e a ocupação de fim. Vamos lembrar que no nosso lar tem o Ministério do Auxílio. O objetivo da colônia é o auxílio. É o trabalho com os recém-desencarnados para equilibrarem e para planejarem no Ministério da Regeneração uma nova reencarnação. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. A lei não violenta ninguém, é uma lei de amor. Ela até possibilita a gente negá-la, que é o nosso caso. Nós negamos e ainda não estamos totalmente inseridos nela, porque nós somos espíritos e o paraíso não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, a gente não sente. Então, nós ainda não estamos inseridos e porque já negamos ela. Hoje a gente se aproxima dela pela razão, ainda não pela intuição e pelo sentimento. Ainda há um exercício em nós, pela lógica, de vencermos a nós mesmos e experimentarmos outro tipo de modelo de vida. A vida nos impõe, pela dor, verificarmos outro tipo de modelo de vida. Ela nos impõe, ela nos obriga, nós não temos mais o controle das coisas. Quando vem a dor, a gente fica, por que comigo? O que eu fiz? Isso é injusto. A gente perde o controle. E nessa hora o homem começa a raciocinar. Não, espera lá, o universo é tão harmônico, tudo gira harmônica e perfeitamente no universo, os planetas em torno dos seus sistemas. Por que eu vou achar que há sorte ou azar? E pela lógica, a gente vai raciocinando, pela razão a gente vai exercitando um pouco, porque não adianta revoltar, é pior, é a dor em dobro, né? A revolta é a dor em dobro, ela vem, não tem jeito, ninguém consegue tirar de nós. Então Deus é um Deus de misericórdia, que sabe se aquele momento é o teu momento de dor, é um momento de aprendizado, exatamente o aprendizado e o conceito que você precisa vivenciar, porque para o outro é um outro tipo de conceito. Vem exatamente para aquele vício. O aprendizado vem exatamente para aquele vício, para a gente aprender a ter um novo modelo e aí conquistar outras virtudes que estão dentro de nós, esquecidas, né? Os espíritos dos mortos gravitam fatalmente, automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém, por virtude da lei de afinidade. Hoje a gente já consegue falar sobre isso. Isso Ernesto Bozano vai falar no livro A Crise da Morte. Por que hoje a gente já consegue dizer isso? Porque a gente sabe, né, pelo senso comum, que o que a gente pensa, a gente atrai.
O que a gente pensa, a gente atrai, pelo senso comum. Imagina isso no campo da energia, que é o campo do espírito. Coloca isso numa dimensão, numa intensidade muito maior. Por isso que a monoideia que a gente tem, às vezes, negativa em relação a alguém, quando desencarna, só fica aquilo. Porque, bem ou mal, aqui, você tem, mas você se distrai com as coisas do mundo. Com os afazeres da rotina. Mas no plano espiritual, é só aquilo que ocupa sua mente. E o sujeito fica perturbado, muitas vezes não sabe nem que desencarnou. Tamanha ligação com aquela ideia, que gerencia a sua vida. Chame-se a esse mundo em que existimos nesse momento outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase de todo os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Diz o Livro dos Espíritos que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, primitivo, originário. E que o mundo material não precisaria existir. É um mundo secundário e anormal. Diz o Livro dos Espíritos que nem precisaria existir. Acabou acontecendo por causa da nossa necessidade. Criamos a mentira. Quando falamos, eu e o Pai somos um, por que eu não posso fazer tudo o que o Pai faz? Criamos o ego, criamos o eu menor, a personalidade. E tudo que vem atrás da personalidade nós criamos. Repara que nós criamos, o que nós criamos? Agora eu vou dar um exemplo para vocês, eu fiz uma obra agora na minha casa. 35 anos de casada, nunca tinha feito uma obra. Uma coisinha aqui, outra ali, mas um filho casa, outro casa, aí a gente resolveu. Quanto cacareco em 35 anos. Eu e Jorge casamos sem nada. A gente não tinha nem apartamento. Tinha livro espírita. Hoje ele tem muito mais, não se desfaz do livro também aí tem que pensar. Então, reparem que a gente construiu isso tudo. Construiu muito cacareco. Em 35 anos, a gente refletiu sobre isso. Jogamos muita coisa, demos muita coisa, jogamos muita coisa fora. Porque a gente vai guardando e vai falando assim, tem a ver com a minha história. Às vezes os filhos nem querem saber, os netos nem querem, não é verdade? A gente guarda achando que um dia alguém vai ver a nossa história e vai ficar encantado com a nossa história, entendeu? Não há um desprendimento. O foco não é o espírito que flui, né? Que tudo passa, que somos imortais. Eu não sou essa personalidade. Eu estou nela para crescer, mas a minha vida eu sou espírito, eu sou eterna. E a gente fica guardando aqueles baús, aquelas coisinhas, entendeu? Um dia, quem sabe... Cara, quando eu fui ver... Então, é isso daí. São as nossas criações mentais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cai lá, o que se vê é a projeção temporária de nossas criações mentais. A gente até diz assim, estamos de passagem. A gente diz racionalmente isso. Se a gente diz que está de passagem, é de passagem mesmo. Mas a gente finca. Na verdade, a gente finca. Então, nós estamos distantes do espírito ainda. Distante conscientemente, não inconsciente. Porque por trás de toda a nossa vida, estejamos onde estivermos, vivendo as situações que estivermos,
A vida psíquica, a lei maior, dirige as nossas vidas. Não cai um fio de nosso cabelo sem que o Pai o saiba. Fio de cabelo é uma coisa, vamos combinar, que cai só em chão branco que a gente vê, né? Então reparem, não há um fio de cabelo que cai das nossas cabeças sem que o Pai saiba. Para mostrar a técnica funcional da lei de Deus, que é uma lei de imanência, está dentro de nós. Ela é imanente em nós. Ela é perfeita porque ela é imanente em nós. Nós somos deuses e todos filhos do Altíssimo. Então toda a nossa trajetória, ela tem um fim, que é a nossa evolução. Nós podemos não ter consciência dela, como não temos. A gente quer controlar as coisas, a gente acha que a gente que chegou lá, que a gente que conseguiu aquilo, que a gente... Tudo bem que a gente tem que se esforçar, né? Tem que se movimentar, mas a coisa flui por causa da energia do nosso pensamento, da nossa confiança, e também tem um plano espiritual, porque às vezes o sujeito luta e não consegue, e aquele que vai só uma vezinha consegue. Não existe sorte ou azar, porque vamos combinar, alguém nascer só para o azar, ou alguém nascer para a sorte, é o melhor, mas alguém nascer para o azar, então não pode existir essa matemática na vida. Ela é perfeita. Vamos então, depois de falar sobre os locais, os espaços, que tem a ver com as ocupações, porque eles são formados por causa das ocupações. Vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, o Espírito de Verdade vai dizer para Kardec, não existe essa coisa de ficar lá arpando, os anjos cantam suaves, não é assim. E quanto mais adiantado, mais a missão é daquelas. Porque o Cristo, que é o governador do planeta, vocês acham que ele está parado lá no céu, na harmonia, com a gente aqui, desse jeito, como nós somos? Porque ele não desiste, né? Estarei convosco até o final dos tempos da nossa evolução. 1/3 dos anjos caiu, e nós fazemos parte desse 1/3. E há um universo gemidores de parto, até esse 1/3 voltar à sua condição real, primitivo, original, na casa paterna, no paraíso. Então, todo o universo conspira a nosso favor. Seja ele o nosso anjo de guarda, que nós temos 24 horas por dia, como fala o Livro dos Espíritos. O dia que ele quiser se cansar da gente, outro vem no lugar dele, diz o Livro dos Espíritos, até isso. Ah, não quero mais ficar com ela não, ela é muito teimosa. Mas alguém vem ficar no lugar dele. Desde o início da trajetória, no nascimento do corpo físico, até o desencarne. Porque o maior objetivo da vida é a nossa evolução. Aí você fala, mas se eu quiser errar, direito seu. Mas o mal que você fizer vai te aproximar mais ainda do bem, porque a dor é tamanha. Não porque é um Deus vingativo. A dor é tamanha porque nós somos deuses. Quem nasceu pelo amor é amor. Quem nasceu da luz é luz. Quem nasceu do espírito é espírito. Não pode agir de forma diferente. Está se violentando. Não é ecologicamente correto. Então, repara, você pode optar pelo mal. Estacionar, como ele vai dizer aqui. É uma opção sua, você tem essa liberdade, a lei não é violenta, ela não quer você. Uma vez eu assisti uma palestra do Divaldo e eu me lembro tanto disso, que ele dizia assim, se fosse depender do Cristo para estarmos no paraíso hoje, nós já estaríamos lá. Agora imaginem que paraíso seria a gente com essa mentalidade. É a gente com essa mentalidade. Irmão, daqui para cá é meu, irmão. Vou botar uma cerquinha, irmão. Se continuar vindo aqui na minha casa, aqui no meu paraíso. Não é?
irmão, a gente até vai chamar de irmão que vai estar no paraíso. Agora, descamba, né? Descamba. Porque só em falar assim desse jeito, isso aqui é meu, isso aqui é teu, está entrando no meu espaço, já não é paraíso. Não existe o eu no altruísmo. Então, quanto mais o espírito é adiantado, mais tarefa, mais difícil, né? Ele vai ter. Porque a gente fala assim, eu estou tão cansada, eu quero logo desencarnar, ir para uma colônia, dar uma descansada. Meu pai outro dia falou isso. Já está na hora de eu ir, dar uma descansada, esse mundo está muito complicado. Eu falei, pai, você está mais próximo de voltar. Aí ele já ficou meio apavorado, né? Mas não pôde dizer não, né? Porque eu falei, você está mais perto de voltar, começar tudo de novo. E com outra consciência. Porque é espírita, escreveu vários livros, né? Aquilo está guardadinho. Basta um tequinho que aquilo vem à tona. Ainda mais na situação em que o mundo vai. Ele está evoluindo, ele está se tornando mais consciente. As coisas são mais abertas, são mais transparentes. Hoje se pode falar isso, apesar do que a gente vê aí, das intolerâncias, mas isso está no senso já comum. A ideia do espírito imortal, da comunicação entre os espíritos. Então, é uma ocupação contínua, a gente não tem sossego. A gente não vai ter um paraíso, até porque é enfadonho. O compositor não queria ir. Vai alguém no meu lugar. Porque ficar na nuvem, voando, sobrevoando, e só olhando lá embaixo. Então é uma ocupação contínua do espírito. Sem fadiga corporal, é óbvio. Nem angústias das necessidades. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Todos têm deveres a cumprir. Vamos lembrar que o mal é a ausência do bem. Ainda é a ausência do bem para aquele candidato ali ao bem. Ele ainda não sabe o que é bem, ele não se aproximou do que é o bem ainda. E ele está recalcitrando no mal. Tem ali uma ocupação? Tem. Prevista pela lei? Sim, porque ela é onipresente, onipotente, onisciente. Ela respeita aquele candidato. E sabe que a trajetória dele vai ser mais longa, como fala o Livro dos Espíritos, como fala o Evangelho. Não vai ser em linha reta, porque não houve aceitação ainda da humildade, da situação de criatura. Ele vai ter caminhos mais longos até aprender. Mas, reparem, todos têm deveres a cumprir. A lei aproveita tudo. Você quer recalcitrar? Pode ficar. Mas vai ser do meu jeito. Não é do jeito de Deus, é do nosso próprio jeito. Vamos lembrar, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, versículo 28. Governador do planeta, ele esteve desde o início da formação do planeta. Ele era o Yahvé, que apareceu nos primórdios do Gênesis. Ele era o Yahvé. Ele organizou o planeta para acolher os espíritos primitivos, os espíritos num planeta de provas e expiações. É o mestre do nosso planeta. É o irmão maior no sistema, que tem como missão e ocupação levar esses rebanho, que somos nós, sem perder nenhum, de volta à casa paterna. Mas reparem, ele é isso tudo. E não veio para ser servido, mas para servir. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Interessante aí que ele fala em aperfeiçoar. Não é algo que vem de fora, já está dentro de nós. Então nós vamos ocupando a nossa vida no plano espiritual ou aqui, de acordo com as nossas limitações, para nos aperfeiçoarmos.
Claro, aperfeiçoar é porque nós carregamos em nós a perfeição. Nós vamos descobrindo ela e adquirindo novas missões. Então, o sujeito, primeiro ele põe o piso na casa. Depois ele aprende a parte elétrica. Ele tem a missão de fazer... Aí vai, agora que eu estou com o negócio de obra, é que eu dei esse exemplo. Mas não tem isso? Tem. Cada um tem uma função. Há aquele que já começa a fazer múltiplas funções, já tem essa capacidade, já ocupa a sua vida com outros desafios. Porque ele aprendeu. No nosso caso, é um aprendizado que é um aperfeiçoamento. Os espíritos da ordem mais elevada não estão em repouso absoluto, muito pelo contrário, recebem diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar para que sejam cumpridas. Então, imagine, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Quanto maior o grau de perfeição moral, mais responsabilidade tem o espírito, porque ele é menos contaminado pelos vícios, né? Os vícios das paixões. Ele tem a perfeição moral. Então, ele topa até ir lá no umbral, atender o espírito recalcitrante lá no mal. Maria de Nazaré. Por essa razão, os judeus perseguiam Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Então, aquela ideia que a gente tinha de um Deus barbudo que fez a criação e ficou fora da criação ali, observando os homens. Vou ver se os bonequinhos estão trabalhando direitinho lá embaixo. Que a gente alimentou e que a gente acreditou no passado, não existe. Ele é Pai, Ele é presente. As palavras que eu falo não são minhas, são do meu Pai que me ensinou. Se a gente vai se ajustando a Ele, a gente vai compreendendo Ele, e já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, como disse Paulo. E Ele está trabalhando na criação o tempo inteiro. Ele não criou e se afastou. Ele é imanente na criação. Meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes, sim. Atendendo-se a que sempre ativos são seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Olha, eles já estão num grau, os espíritos que ele está falando aqui, ativos, que eles estão num grau de pensamento que o pensamento já cria. Então, eles vivem do pensamento. Pensamento já criando. Então, são trabalhadores atuantes na criação, são co-criadores no universo, de possibilidades, buscando sempre a evolução de cada um de nós. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Mateus 6:21. Ou seja, aonde está o pensamento, aonde está o nosso prazer, o nosso foco, aí está o nosso prazer. Concebe-se isso com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com espíritos inferiores? Kardec pergunta de novo. A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma se ocupem? Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só vivem para si mesmos. Há homens que só para si mesmos vivem.
Então, há também aqueles espíritos ociosos. Num dos capítulos da coletânea de André Luiz, a gente sabe que tem um compartimento lá num departamento onde os espíritos ali estão já desencarnados, dormindo há séculos, porque acreditavam no juízo final. Gente, a mentalidade é tudo, não é? Pensamento é tudo. Você não consegue... Vamos pensar. Tem gente que é teimoso, a gente mostra uma coisa e diz não é. Não é, não é, não é, não há jeito de você fazer aquela pessoa mudar. Agora imagina esse sujeito no plano espiritual. Nem doutor Bezerra vai conseguir mudá-lo. Então ele dizia, vou para o juízo final, vou dormir até... A lei deixa ele não acreditou nisso, ele constrói, nós construímos. Aonde está o nosso coração? Aí, aonde está o tesouro, é onde está o nosso coração. Nós construímos a nossa trajetória. Daí volto à pergunta: como estamos ocupando a nossa vida? Já que há um mecanismo de ação e reação, que é o pensamento e a energia, aonde estamos colocando o nosso tesouro? Aonde estamos colocando o nosso coração? E, consequentemente, aonde estamos ocupando a nossa vida? Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Repara a história do bom moço. O que faço para ser bom? E Jesus então diz, cumpra os mandamentos. E ele diz, eu cumpro todos os mandamentos. Honro o pai, honro a mãe, falou os mandamentos. O que eu faço para conseguir a vida eterna? Vamos pensar que a vida eterna é aquela fidelidade, aquela certeza de que somos eternos e que somos espíritos. De Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ele não seguiu, porque naquele momento, na cabeça dele, faltava esse item aí de desprendimento para seguir o mestre. Ele recebeu o convite do mestre, assim como nós também estamos recebendo. Ele disse, não, isso tudo eu faço, mas isso daqui não é o momento agora. E aí o Evangelho não traz a trajetória desse jovem rico, que queria paz, ele queria a vida eterna, ele queria aquilo que Jesus pregava. Mas havia um item que era só dele, assim como cada um de nós tem um item só nosso. Ou é a prepotência, ou é a arrogância, ou é o orgulho, ou é a vaidade, ou é a soberba. Cada um sabe do seu. Mateus 19, 16 a 23. Com as coisas desse mundo, os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Então, há aqueles espíritos mais adiantados que, vamos imaginar aqui no nosso mundo, se reúnem, traçam as rotas, as trajetórias, às vezes de uma nação, né? Numa guerra, numa situação, e estudam as mínimas particularidades, são projetos, então eles ocupam da melhor forma como atender. Eles já conseguem, é aquilo que eu falei, né? São co-criadores. Então eles já conseguem fazer um papel, conhecendo aquele outro, aquela particularidade do outro, saber de que forma vai poder chegar naquele outro, ou chamando alguém. Às vezes numa reunião mediúnica a gente tem isso, né? Às vezes recebe um espírito muito perturbado e um médium vidente vê a mãezinha chegando e já traz assim uma outra particularidade, né, para aquele espírito sofredor. Olha quem está se aproximando aqui, já direciona o caso, já orienta ali, e não deixa de ser examinando particularidades ali daquele caso.
daquele caso. Então, imaginem isso num espírito mais adiantado, que gerencia nações, né, continentes, sempre com a finalidade de utilidade ao progresso. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Olha só, gente, podem tê-las num e noutro estado. A gente pensa assim, quando eu desencarnar, eu vou me ocupar disso, né? O Newton Boechat conta que ele estava num ônibus e ele estava sentado e tinha um senhor e um outro senhor conversando sobre o espiritismo. Nossa, eu fui num centro, achei fantástico e tal, escutei uma palestra de um orador chamado Divaldo e começou a falar. Aí ele disse assim, puxa, eu também sou muito interessado nesses assuntos. Quando eu tiver um tempo, eu vou estudar o espiritismo. Aí o Newton virou-se para trás e perguntou, como ele foi petulante, né, qual era a idade. Por favor, eu conheço um centro, qual é a idade de vocês e tal? Aí ele falou, eu tenho 78 anos. Quando eu tiver um tempo, eu vou estudar o espiritismo. Então, reparem, podemos ocupar, ter missões a cumprir, na erraticidade ou encarnados? No outro lado. Volto à pergunta do início. Como estamos ocupando as nossas vidas? Porque nós somos espíritos. Nós não somos só espíritos quando desencarnamos. Nós somos espíritos encarnados. E se acreditamos que somos eternos, que a vida continua, que estamos em evolução, que isso aqui é passageiro mesmo, nós podemos ocupar aqui as coisas do espírito. E não esperar, quando eu desencarnar, eu vou me preocupar com isso. Vou estar no outro plano, sem os problemas daqui. Se eu me ligo com os problemas daqui, no plano de lá eu vou continuar me ligando com os problemas daqui. Porque o espírito é o mesmo, aqui ou lá. Pode uma igual missão ser perdida por muitos espíritos? Sim, é frequente. Desculpem, pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Perfeito. André Luiz, no nosso lar, tem um momento lá que ele, quando o governador acalma a colônia por causa da Segunda Grande Guerra, e ele convoca as pessoas para mais serviço, já que viriam desencarnação em massa, André Luiz fala para os amigos, eu também quero participar aí desse levante aí para ajudar, não sei aonde. Aí o Lísias diz para ele, não é o seu momento agora, você vai fazer o que você vem fazendo lá nas câmaras de retificação. Não use pernas além das suas possibilidades. Porque a gente também tem isso, né? Eu trabalho num instituto federal que abre vagas para voluntários, que hoje em dia está sendo fantástico, porque com a crise a gente está se utilizando muito dos voluntários. Se aposentam e querem continuar. Repare que até a aposentadoria a gente está questionando hoje, porque a gente trabalha, não vejo a hora de... Quando se aposenta, eu atendo eles, é muito ruim, não tenho o que fazer, eu quero fazer alguma coisa, então eles acabam nos procurando. E reparem que eles chegam com todo o gás, eu quero trabalhar todos os dias. Eu falo, não, calma, a gente está precisando muito de voluntário. Então, eu sugiro que você escolha um dia só, uma tarde ou uma manhã. E aí, se você for gostando, você vai paulatinamente aumentando. Porque nós estamos tão precisados de voluntários que a gente não vai poder contar contigo. A gente vai ficar te esperando uma semana. E daqui a pouco você pode ter um outro compromisso, você pode não vir. Então, a gente fica sedento do voluntário. Então, isso acontece muito. Eu quero me candidatar àquela tarefa. Mas os espíritos prepostos que nos conhecem vão dizer, espera lá, nem todos são aceitos. Porque qual é o maior objetivo da nossa da vida? É a nossa evolução.
Se eu pego uma coisa e não aguento, vai ser um caos. Vou paralisar, vou ficar frustrada, vou ficar mal, vou precisar de ajuda. Não tem isso? A pessoa quer ajudar, aí o outro passa mal, você passa mal. Eu sou um pouco assim. Por isso que eu não fiz medicina. Meu pai é médico, minha irmã é médica, meu irmão é médico, mas eu falei, eu desmaio. Levei meu marido uma vez, quebrou a perna, aí o médico falou assim, olha, o caso dele é sério, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Eu, pá! Quer dizer, ao invés do médico atender o doente, teve que me... Põe ela numa maca, põe ela numa maca. Que eu tinha... Eu até tentei, pensei, vou fazer medicina, mas não tem como. Então, tem coisas que você tem que mostrar o seu limite mesmo. Não, eu não tenho nesse momento. Ah, não, eu quero ir, eu quero evoluir rapidamente. Vai quebrar a cara. A lei é sábia, sabe o nosso limite. A gente tem que saber o nosso limite. Não, para isso eu sei que eu não vou ajudar. É que nem o médium. Ah, eu quero ir logo para a reunião mediúnica. Aí o outro começa a receber, às vezes, um espírito que está super desorientado. A pessoa... Aí não consegue nem doutrinar o desorientado, porque o outro está lá com medo, apavorado. Então, assim, a casa espírita tem que ter responsabilidade para tomar as decisões corretas quando a chegada de algum médium querendo entrar numa reunião. Porque você vai para ajudar, mas já acaba atrapalhando. Então, ali, ó, é pedido, você vai pedir, mas nem todos são aceitos. E aqui, quando a gente não aceita, o que é que acontece? A gente fala, pera lá, né? Isso é injustiça. Ele não viu o meu potencial. Mas lá eles sabem por quê, né? Sabem que não é o seu momento, você vai prejudicar, e a gente tem que engolir com humildade, né? Pode-se considerar como missão a paternidade? Kardec, olha, ele pergunta tudo, né? Aí ele vem com essa. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Em capítulos sobre a infância, no Livro dos Espíritos, a gente vai ver claramente que no nosso planeta, a infância, ela é estupide. Se nós somos espíritos inconscientes da nossa condição de essência divina, imagina a criança. No nosso planeta, a criança é mais inconsciente ainda, porque ela nasce, não fala, só geme, não anda, não sabe ler, quer dizer, vai começar tudo... Olha a inconsciência aí. No nosso planeta, diz o Livro dos Espíritos que é estupide. É muita inconsciência. Para exatamente o pai, a família, o lar, com um modelo positivo, com exemplos positivos, e formando, ou melhor, e retirando o superconsciente, os valores do espírito, na educação. Claro que com exemplo, não é só falando. Então ele vai mostrar isso, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro, porque são seres dependentes na formação da personalidade, da atuação da família. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Fundamental para os dias de hoje. O filho tem que entender que a vida é dor, é sacrifício, é renúncia, é trabalho e principalmente disciplina. Esse é o nosso papel como pai e mãe.
Mostrar que as coisas não são fáceis e que a vida é luta. E que ele precisa se tornar um homem melhor. Melhor até do que nós mesmos que erramos. E o que a gente vê, né? Outro dia eu li um artigo impressionante. Uma mãe querendo que o pipoqueiro, não sei se vocês viram, uma mãe querendo que a escola, a diretora da escola, tirasse pipoqueiro da porta da escola. Porque ela não consegue dizer não para a filha. E a filha quer comer pipoca todo dia. É verdade, gente. É verdade. Isso acontece em escola direto. Para não frustrar o meu filho, eu não sei dizer não. Ele vai ficar frustrado. A vida é tão sofrida, é tão difícil. Calma, mas vamos pensar que o nosso filho não é o Buda, o Siddhartha Gautama. Que o pai fez isso e ele saiu fugido e viu a dor, viu a morte, viu a doença e viu o sofrimento. E aí ele saiu filosofando, por que sofremos? E fez o caminho do meio, né? Do desapego. Nossos filhos não são missionários como ele. E aí, quando crescem, não aguentam a frustração. E sofrem, e os pais sofrem juntos, porque não mostraram esse lado da vida, não os fortaleceram para as intempéries da vida, porque nós não controlamos a vida dos nossos filhos, como a gente gostaria, com essa soberba de achar que a gente pode fazer tudo, nós não controlamos. E aí chega a vez deles na escola, porque aí a professora não devia ter falado assim com o filho, não é? Isso a gente está vendo. E aí diz o Espírito de Verdade: partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. É o que a gente vê na nossa sociedade hoje. Falta filosofia de vida, falta uma religião, falta uma ideia do que significa, da onde vim, para onde vou, o que sou. Não importa que seja, qual religião seja. A mãe de André Luiz podia, e o pai também. Ai, que maravilha, meu filho se formou médico. Mas que médico foi? Que médico foi? Por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua missão e que para alcançar esse objetivo não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando. Aí o Kardec pergunta sobre o conquistador. As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para o cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza para fazer que o povo progrida mais rapidamente. Até a história das nações, as guerras, as dificuldades, os conflitos, ele vai perguntar se isso tudo está armado na lei. Sim, está tudo previsto pela lei. Meus amigos, mais a gente teria aqui para conversar sobre isso. Chegamos ao final e a pergunta volta ao nosso raciocínio. Qual é a nossa ocupação hoje? Como ocupamos as nossas vidas hoje? Vamos pensar, cada um de nós, como ocupamos as nossas vidas hoje. Se são com as coisas do Espírito, o que significa as coisas dos Espíritos? Alguém necessitado bate a nossa porta, algum familiar, a gente está fazendo a nossa parte? No nosso ambiente de trabalho, na nossa família, qual seria a tônica, qual seria a atitude do Espírito diante dos nossos desafios diários? Porque essa ocupação será a nossa ocupação aqui ou no plano espiritual. Nós seremos tal qual somos aqui no plano espiritual. Se nos ocupamos em ler, em conhecer, em meditar, em orar, em fazer a caridade, no plano espiritual nós vamos nos ocupar disso também. Se nos ocupamos em fazer fofoca, em criar desavenças e ficar ligados às coisas da matéria e acumular, lá também. Não tem diferença. A gente pensa, eu vou chegar no plano, vou saber que eu sou mesmo imortal, vou mudar. Não vai. A coisa não é assim exterior, é interior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
e que possamos cada vez mais nos conhecer e nos modificarmos. Conheceis o verdadeiro Espírita pela sua transformação interior. Esse é o maior desafio da nossa doutrina, tão clara e precisa, sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Muito da